Vamos avisar todo mundo. Corre para avisar todo mundo que a gente está na sala de boas escolhas, aguardando vocês. Já o pessoal chegando, boas escolhas para quem está chegando. Aguardando o pessoal. Bom dia, Lucas. Na verdade, seria mais para boas escolhas. Exatamente. KF campeões. Boas escolhas a todos. Nessa quarta-feira maravilhosa. Ô, meu amigo, saudade também. Estamos aqui na luta, na batalha, como sempre. Ô, Pezão. Pezão é família. Grande Marcos Rogério na nossa live com a gente. E já falando de peso pesado, esse final de semana tem Rodrigo Nascimento, mais conhecido como Zé Colmeia, e Pedro Munhoz. Anderson Dentão. E aí, meu amigo? Como faz para um atleta ir treinar com vocês? Como eu já disse isso antes. Eu sei, Pezão. Daqui a pouco você está de volta, nego. Estamos aqui esperando. Como eu já disse isso antes, hoje em dia, o processo para vir treinar na América Top Team vai através... Você tem que mandar seu resumê, seu profile, né? O que você já fez, onde você luta, quantas lutas você tem, todas as informações possíveis que você tiver, vídeos, é só mandar pra gente. E a gente vai analisar isso. Nossa, alguma coisa irritou minha garganta hoje de manhã. Então, como eu disse, não percam esse final de semana. Zé Colmeia e Pedro Munhoz, UFC Canadá. Exatamente. Até o final do ano a gente está no samba do crioulo doido. Daqui a pouco estou voltando para a Arábia Saudita. Daqui a 2 semanas, 2, 3 semanas, para as finais, para a final do PFL.
Mas vamos lá, gente. Vamos abrir o nosso debate, conversa, discussão, diferentes opiniões, como vocês quiserem. Vou trazer aqui um comentário rápido, né? Que eu, logicamente, modéstia à parte, eu já presto atenção nisso há muito tempo. Vai ser um lutão, sim, Pezão. Fevereiro, acho que vai acontecer. Fevereiro, no ano que vem. Mas já está anunciado mesmo. O Big já voltou a treinar hoje. Vai vir treinar. Uma coisa que me chama atenção, logicamente, como eu disse, eu já observei isso há muito tempo atrás, é justamente a importância que hoje em dia o lutador, os treinadores estão dando para a parte mental nesse processo, né? E a gente está falando de luta, de MMA, porém ele serve para todas as áreas. E eu tenho observado que muitos lutadores têm reconhecido, eles reconhecem que, além de ser uma parte principal, se não for a principal, é necessário dar um cuidado muito especial. Aí a pergunta é, mas por quê? Nossa, meu negócio não é treinar, não é chutar, não é socar, não é ser bom em todas as áreas? Sim, a resposta vai ser sim. Porém, o comandante disso tudo é a cabeça, é o teu estado mental, o teu mindset, o que você pensa, o que você faz. E esse encontro, ele é essencial, ele não tem como não acontecer. Mais cedo ou mais tarde, você vai reconhecer que é primordial, é essencial, repetindo outra vez, que você tenha esse entendimento, né? Onde eu digo que quem não se conhece não sabe para onde vai. Então acontece que, mais uma vez, como em todas as outras áreas também da luta, quando você não tem essa intimidade com você não tem essa afinidade, melhor ainda do que a intimidade, e os outros fatores vão se aproximando, vão vindo com o momento, ou vão vindo na sua caminhada para onde você quer ir. É como se você estivesse numa estrada cheia de curva, de olho fechado. Você não sabe quando é que a curva vem, você não sabe quando é que a reta vem, você não sabe quando é dia, quando é noite, né? Então, eu vejo que, de uma certa maneira, ou de uma maneira boa, isso está sendo mais comentado, isso está sendo mais conversado, né? E espero muito que isso seja reconhecido como uma parte principal do treinamento. Que a maioria dos treinadores que eu conheço, né, eles estão muito enraizados é casca grossa, é isso, é aquilo, não sente, não fala, não é dessa maneira que funciona, né? Atrás do lutador existe um homem ou uma mulher, existe um ser humano que tem todos os funcionamentos de todas as coisas como qualquer um outro. E quando ele tem conhecimento disso, através disso, que ele tem essa afinidade, essa intimidade, esse approach, dizendo assim, as coisas ficam completamente mais claras, não mais fáceis. Que serve justamente para qualquer coisa que você faça, né? Não é somente a luta, ou melhor, a luta do dia a dia, como eu sempre digo, a luta dos 24 rounds, todos os dias, de domingo a domingo.
Então é importante você, principalmente, fica aqui uma ótima recomendação, principalmente para quem está começando. Tome isso muito a sério. Leve em conta que com a falta da intimidade, da afinidade, você lida com o estranho em você. Imagina você ser estranho com você. É exatamente dessa maneira. Alguma pergunta em relação a isso? Algum comentário? Alguém quer dividir uma opinião ou alguma situação? Vamos lá, gente, vamos movimentar essa conversa aqui. Olha só que interessante, né? Acredito que seja a primeira vez que essa pergunta brote aí na nossa conversa. Quando que a luta, o trabalho se misturam com a vida pessoal? Sempre. Sempre. Eles estão interligados, colados, não tem como você ser um e não ser o outro. Até porque o que está atrás do lutador é justamente o pessoal. É quem você é, como você pensa, como você sente. E eu digo isso, eu vou dar um exemplo para vocês. Muitas das vezes, pelo tempo, né, que eu exerço essa profissão maravilhosa de treinador, coach, como vocês quiserem chamar, eu tenho uma leitura muito boa em relação aos lutadores, né? Acredito até que em relação às pessoas. E muitas das vezes eu sinto que só pela aproximação, só pelo bom dia, que as coisas não estão como deveriam estar em relação ele vindo de casa para treinar. E tem muitos lutadores que são casados, que têm família, têm filhos, etc, etc, etc. E às vezes acontece deles chegarem aqui naquele dia meio salgado, já começou no sal de manhã. Isso aí é com a esposa, com os filhos, a preocupação, aquele estresse de uma vida normal, né? Que todo mundo acredita que a gente não tem, né? Que lutador, treinador de MMA vive num mundo completamente à parte, né? Que não tem nenhum humano ali atrás. Pois tem. E isso sim afeta também, né? E às vezes é necessário ter esse entendimento, ter essa visão, aonde você vai procurar uma maneira de aproveitar o dia, porque você tem, é o teu trabalho, é a tua responsabilidade, mas de uma maneira diferente, né? Eu procuro, no meu caso, em relação ao que eu faço, a direcionar o treino de uma maneira mais aconchegante. Não é mais fácil, não quero que vocês entendam, fica mais fácil. Não tem mais fácil, tem mais claro, você tem uma visão maior, uma visão mais aberta, mas mais fácil não é. Não é para lugar nenhum, de área nenhuma. Porém, é necessário você
ter esse entendimento, né? A pessoa já chega traz com ele, porque não tem como, não é, eu abri a porta da academia, eu sou outra pessoa. Não, você é a mesma pessoa. O sonho continua da mesma maneira, a meta continua, a jornada continua, só que você teve um começo de dia, né? Ou está passando por uma fase que acontece muito, como eu disse, né? Existe o humano ali, né? Atrás do lutador. E é preciso saber lidar com isso. Então, sim, quando que a luta, o trabalho se mistura com a vida pessoal, sempre. Na verdade, eu não acredito nem que seja uma mistura, né? É uma coisa só. Um alô para minha esposa, Bruna, está aqui com a gente também. Vamos lá. Vejo que o controle emocional comanda todas as áreas do atleta. Pude ter a honra de trabalhar com você e o Pezão, vi o quanto você tem essa preocupação com o estado mental e pessoal dos seus atletas. Com certeza, Lucas, porque o que acontece, né, praticamente o que eu acabei de dizer, quando você escolhe a decidir, né, fazer uma diferença na sua vida, na maioria das vezes, na maioria das pessoas, a única coisa que a gente quer ver são as luzes, o glamour, né? A parte boa da história. Porque a parte ruim, ela é vista como negativa, ela é vista como pessimismo, ela é vista como qualquer outra coisa, além de que é pura realidade. O que eu quero dizer com isso? O lutador, tanto do MMA como da vida, ele vai passar. Eu não estou falando para você que eu acredito mais ou menos que talvez não. Ele vai passar por turbulências, ele vai passar por trancos, ele vai cair, ele vai levantar, vai cair outra vez e vai levantar outra vez, quantas vezes for necessária, conforme for a medida da vontade dele. O que é a vontade dele? É aquilo que está acima de qualquer tipo de sacrifício, de qualquer tipo de obstáculo. Eu tenho essa preocupação porque, primeiro, né, eu venho de lutador, eu venho pelo processo, falo a língua e tenho certeza absoluta, de uma maneira bem agressiva, o que eu estou dizendo, que é exatamente dessa maneira. Por mais que não aparente, por mais que a maioria das pessoas não veja isso, o lutador tem um processo de luta com ele mesmo, de questões com ele mesmo, de dúvidas com ele mesmo, que é de um grau altíssimo, do mesmo grau de ser considerado alto performance. É a mesma coisa, em grau, em altura, em tamanho, em peso, é a mesma maneira. E eu sempre tive essa maneira, esse olhar para isso, porque é o carro-chefe. Se a cabeça não tiver no lugar, traduzindo, se mentalmente você não estiver equilibrado, e o equilíbrio não é o ponto parado, o equilíbrio é justamente você estar sempre mantendo em exercício, em movimento, nunca vai ser parado. Isso aqui não é equilíbrio. Equilíbrio é você estar na corda bamba, a corda está tentando desequilibrar você e você dando o seu melhor para se sentir equilibrado ou ficar equilibrado. E eu trabalho muito isso antes, durante e depois com os lutadores. Como eu disse, eu acredito muito que, pelo que eu tenho visto, os treinadores principalmente estão dando uma atenção melhor a esse lado, né? Que deveriam dar muita atenção. Porque veja só, se você se vê como um lutador talentoso, né? Vamos usar essa palavra talento, você tem habilidades
né, que a gente chama de talento, e você acreditar que é só isso que vai fazer você está completamente encurtando a sua vida de 5 minutos para 2,5, pela metade, porque não vai. Você não vai sobreviver no meio. O que faz você sobreviver, o que faz você entender para viver, não sobreviver, é justamente o entendimento da sua autocapacidade. Exatamente dessa maneira. O seu autoconhecer. É isso, exatamente nesse ponto, é que faz a diferença. É muito importante os dois treinos. Sim, um é físico, que você não vai fazer todos, o do dia todo. O outro sim. O outro é um trabalho constante. É um trabalho... o autoconhecimento é um movimento imparável. Exatamente dessa maneira. Você deve estar perguntando, mas então deve ser muito cansativo. Não, é prazeroso. Pelo contrário. Traz o prazer de quanto mais você faz, mais você se conhece, mais claro fica, mais consistência você tem para aquilo que você quer. Vejo que podemos estar com todo o treinamento em dia, mas se a mente não estiver boa ou conectada ao nosso corpo, eu entendi a sua pergunta. A conexão, né, quando a gente chama de conexão, eu até entendi o que você quer dizer como conexão, mas a conexão dá uma ideia de meio separado, são duas partes que você tem que trazer junto, e na verdade é uma só. Só que um tem controle, é o comandante, o outro é o seguidor, mas é uma coisa só. De nada adianta. Exatamente. Mas quais dos dois são e é o mais importante? O mental, com certeza. O mindset. E eu trago isso de uma forma, Elisandro, que é o seguinte. Quando você tem essa maneira de pensar, né? O mindset, quando você tem esse conhecimento em relação a você, né? Essa afinidade, essa intimidade, os valores e as definições das coisas se tornam completamente diferentes. Por quê? Porque se você me escuta dizer que você escolheu você escolheu ir a um determinado ponto, você escolheu uma jornada, você escolheu um sonho, uma meta, eu vou dizer para você que, primeiro de tudo, é completamente possível você alcançar, você chegar, completamente possível. Porém, primeiro, tem preço. Segundo, a maior parte desse preço vai ser bem custoso, onde vai exigir de você muito sacrifício, vai exigir de você muita paciência, vai exigir de você muita resiliência, vai exigir de você tudo que você sabe que você tem e mais um pouco. Vamos botar dessa maneira. E isso, de uma certa maneira, para quem não entende ou procura não escolher entender o que é um mindset, vem com uma forma de pessimismo. Você, antes de começar, já está dizendo para mim que eu vou sentir dor? Sim, é exatamente o que eu estou falando para você. Vai ser doloroso, vai ser custoso, você vai sofrer. Mas para quem tem essa definição diferente, quem tem um mindset, isso não é pessimismo. Isso é justamente a clareza da dificuldade. Você não está mudando o grau da dificuldade, você está entendendo que ela existe e que você tem possibilidade completa de lidar com isso e chegar aonde você quer. É dessa maneira.
Hoje em dia, muitos lutadores estão investindo em diferentes formas de treino e recuperação. Qual inovação recente você acha que faz mais diferença na preparação dos atletas? A sua pergunta tem dois tipos de resposta. Primeiro, a física. Eu acredito que é super necessário, extremamente necessário, se eu encontrasse uma outra palavra que mostrasse a gravidade de quanto é necessário a parte física ser recuperada, porque antigamente a gente se importava, inclusive da onde eu vim, do old school, era treino, nada de banho de gelo, nada de massagem, nada de recuperação, não existia nada disso, era pau Pereira mesmo, não tinha isso. E hoje em dia, com certeza absoluta, você tem a necessidade e a inteligência, porque lutador tem que ser inteligente, de ajudar a sua máquina, o seu instrumento, a sua ferramenta, o seu corpo a ter recuperação. Não é só comer bem, não é só dormir bem. São todas as coisas que cada um, de uma certa maneira, encontra. Tem gente que gosta de fazer massagem 2 vezes por semana, banho de gelo, banho de, sei lá. Então, não tenho como te apontar uma determinada recuperação. Mas é importante você ter um segmento. Conforme você usa o seu instrumento, né, a sua ferramenta, você tem que limpar ela, você tem que, né, cuidar dela. E na parte mental, aí, essa é a parte invisível. Essa é a parte, como tudo aquilo que eu acabei de dizer na pergunta anterior, é justamente essa importância, esse trabalho constante de você se entender, de você se afinar com você mesmo. Então, através da terapia, através da leitura, através da meditação, o yoga, existem várias maneiras, né? Cada um se sente confortável com um tipo de maneira. Então, fica a dica. Obrigado, Jonathan. Eu treinei na American Top Team, equipe de 2017 e 2020, na equipe de luta amadora. Saudade da academia, a melhor academia do mundo. Obrigado pelo comentário, pelas palavras. Boas escolhas. Falando oi para todo mundo aqui. Sim, eu procuro trazer sempre, na belas palavras, isso para a vida, porque quando se trata de luta, e eu sempre digo isso, né? Acho que eu sou super repetitivo nessa parte, a luta verdadeira, a luta que não é aquela que acontece a cada 3 meses, é a luta diária, é a luta do sonho, da sua vida pessoal, do seu particular, do seu eu, né? Essa é a verdadeira luta. E é, na verdade, uma luta, né? Você tem 24 rounds todos os dias, de domingo a domingo, com essa vontade, com essa chama, que faz com que a gente procure, né, concretizar. Então, sim, muito bom, Bruna. Acho que, na verdade, você acredita que para qualquer profissão temos que passar por desafios para ter sucesso.
Você veja só, né, como uma frase, né, um comentário tem as duas coisas, elas não estão interligadas, elas são partes uma da outra. Não tem divisão de que é uma ou que é outra. É a questão de, como eu disse antes, o sucesso, a definição de sucesso, logicamente, é aquele ponto que todos nós queremos do final, de você celebrar que você conseguiu, né, que você escolheu chegar aonde você queria. Mas o processo para você chegar aonde você quer, aonde você queria chegar, ele sempre vai vir com uma quantidade de desafios e obstáculos que muitas das vezes, como eu disse antes, repetindo mesmo para ser repetido, a gente tenta, porque a gente não, né, a gente só tenta, é uma forma meio ilusão de acreditar que não vai acontecer. Vai acontecer, vai ter encalços, turbulências, obstáculos, como eu disse antes, vai ter de tudo um pouco ou de tudo um tudo, mas vai acontecer, porque é o preço, a mudança, a vontade que você sente te traz esse combustível para você ter sentir essa firmeza, essa capacidade inexplicável, porque se torna dessa maneira. Quando você tem aquele sonho, você tem aquela meta, você sabe aonde você quer ir, a sua importância é tão grande. Não é que você ignore o processo quando você tem um mindset certo. Não é que você vai ignorar. Não, eu vou ignorar, eu vou fingir que nada vai acontecer. Pelo contrário, a sua certeza é tão grande que tudo vai acontecer de tudo, porém, não vai te parar. É quase que você dizer para a vida, de uma maneira carinhosa, tudo que você pode me apresentar não vai me parar. Tudo que você pode me apresentar não vai me parar. Por aí. Sim, perfeito, muito bom. Uma das coisas que acontecem, né, e eu luto muito contra isso, né, numa maneira de fazer com que as pessoas entendam que, mesmo eu vindo, né, com o título dizendo assim, né, de estar no momento assim como treinador de MMA, mas a minha visão em relação à luta, ela é muito maior do que o MMA. Ela sai completamente dessa bolha do MMA, e eu vejo que quanto mais eu tento mostrar para as pessoas, ou melhor dizendo, dividir com elas, que pelo fato de você não usar uma luva de 4 onças e fazer a luta de MMA, você é um lutador, nascido lutador, você já nasceu lutador, você não precisa se transformar num lutador, que é justamente isso, né? O que define o lutador é a vontade de concretizar o sonho, independente de qual seja a área dele, qual seja a direção dele. É exatamente aí. Mas eu entendi o comentário.
que temos que fazer para ser um técnico top igual a você? Eu acredito que todo mundo tem esse potencial, que todo mundo tenha, né, a sua maneira de alcançar, e não, se eu posso dizer de uma maneira bem modesta, o nível é você ter olhos para a vida, é você ter essa intimidade com você, né? E principalmente seria o que define isso para mim, é você entender que por mais que você esteja numa situação desagradável, que por mais que você esteja numa situação inconfortável, por mais que você esteja numa situação, deixa eu ver se eu consigo encontrar uma palavra que defina isso, aquilo que você não queria estar, contudo, não quer dizer que a vida está fazendo isso, ou que ela está te apresentando isso, ou que você está passando esse momento por uma questão de desigualdade, de injustiça. Não. Quem escolhe a definição da dor e de como sentir não é a vida, é você. Então, eu desde muito pequeno, desde muito jovem, eu escolhi entender que o sentimento que eu tinha em relação às experiências que eu passei, principalmente pessoais, né, muito jovem, não era nada de a vida está fazendo isso para me castigar, ou Deus não gosta de mim, ou coisas assim, que é o que na verdade a gente realmente procura para justificar a nossa falta de conhecimento, de entendimento como tudo funciona. Então, logicamente, né, eu acredito que uma boa convivência, eu poderia fazer isso. Eu não posso fazer você mudar. A única pessoa que faz isso e que tem esse poder é você. Eu posso te mostrar a minha visão, as minhas definições, os meus valores, mas a escolha de mudança, a escolha de seguir aqui ou ali, direita, esquerda, é sua, completamente sua. Ninguém consegue sentar no seu banco e dirigir o seu carro, a não ser que você permita. Gente, é isso então. Ótimo bate-papo, excelente. Como você lida com um atleta que é top, bom demais, mas não quer pagar o preço, sempre desanimando, não gosta de treinar. Eu tenho vários assim, mas eu trago logo a conversa, eu chamo logo na minha sala e trago essa realidade. Porque o que acontece? Esse é o tipo da situação que eu vejo de longe, algumas delas. Eu vou dar um exemplo para vocês. Sem citar nomes, logicamente, que eu não faria isso, se é masculino, feminino ou o que seja, vou responder essa última pergunta. O que acontece? Há um tempo atrás eu tinha um lutador ou lutadora, conforme, e graças a Deus, logicamente, ela tem ou ele tem uma situação estável financeira, não tem a preocupação de pagar aluguel, de lutar para pagar as contas. Existe uma estabilidade grande na vida. Então, o que estava acontecendo? As coisas estavam se misturando. Já que eu não tenho a responsabilidade de prover vindo da luta, eu tenho tudo que eu já tenho, eu não tenho a necessidade, eu não dependo da luta para pagar, para comprar, para sobreviver.
Eu, quando prestei atenção nisso, e foi logo no começo, eu sentei e falei, olha só, você tem uma vantagem em relação a 98% de todos os lutadores e lutadoras. Você não precisa se importar que no final do mês, se você vai ter dinheiro para pagar o aluguel, dinheiro para comprar comida, mas você está aproveitando essa vantagem completamente ao contrário. Por quê? Porque pelo fato de você ter essa estabilidade, você está estável na sua vida, você está fazendo completamente o ao contrário para você progredir como lutador, para você aprender mais, você ter mais tempo, menos pressão, menos responsabilidade, podendo se dedicar mais. E você está fazendo o contrário. E essa pessoa voltou para mim depois de uma semana, que ele falou para mim, ou ela falou para mim, disse que você tem toda a razão. Eu parei e fiquei pensando durante uma semana sobre a nossa conversa e vi que na verdade estava acontecendo um relaxamento na minha parte pela facilidade que eu tenho das coisas. Eu falei exatamente por aí. Então, é justamente, acontece não somente quando você tem essa estabilidade financeira, quando você também acredita que o seu carro-chefe, primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto, é talento, e que talento vai fazer você chegar a algum lugar. Deixa eu te informar, não vai. O talento, pelo contrário, existe um lado dele muito escuro, muito perigoso, mas muito mesmo, que na qual faz que você escolhe se sentir que você tem um dom em relação às outras pessoas e que isso vai, né? Um poço que vai dar água para o resto da sua vida. Sim, pode ser até que dê água, mas você tem que meter a mão na cordinha, levar água, o baldezinho lá embaixo para pegar água. O talento não vai fazer a água subir. Então, quando você tem essa consciência clara, esse entendimento, a pessoa que tem talento fala, como é que eu posso aprimorar mais isso? Como é que eu posso criar uma vantagem melhor do que eu já tenho? Sim. E em relação àquilo, o desânimo, o que eu tenho para dizer sobre isso? Não faz não gaste o seu tempo. Se você sente que você tem o desânimo que leva você à vontade de desistir, à vontade de parar, você primeiro tem que se entender antes de você começar na tua jornada. Você tem que começar a se preocupar e de entender o seu mecanismo, da maneira que você funciona. Então, acredito que eu respondi mais ainda daquilo que você me perguntou. Muito obrigado, gente. Vou ficando por aqui. Boas escolhas para vocês. Pensem, estudem. E, acima de tudo, se conheçam. Nos vemos na próxima quarta-feira, mesmo horário. Chamem, dividem, convidem. E é isso. Valeu, Felipe. Obrigado pelas palavras. Gente, boas escolhas.